Olá, trilheiros, aqui é o professor Ricardo Câncio Santos. Volto com mais um vídeo aí nesse domingo, já finalzinho, já chegando para segunda-feira, e gostaria de dividir com vocês as nossas opiniões e projeções para essa semana. Lembrando que projetar é algo muito mais complexo, a gente não tem certeza, né? A gente busca antecipar tendências juntando nossa experiência com o resultado de alguns indicadores de mercado. Então, basicamente é isso que a gente tem tentado fazer, tá certo? Não existe certeza, mais uma vez eu digo, mas a gente tem tido um resultado um pouco acima da média, notadamente aí quem acompanhou nossa última live do feriadão sabe que o que eu falei tá batendo. Hoje vai bater mais uma vez, tá certo? Na segunda-feira nós já temos os futuros nos Estados Unidos aí caindo mais de 2%, o S&P, então dentro em linha com o que nós havíamos projetado, tá certo? Nem sempre é dessa forma, mas tá batendo certinho o que a gente falou. Fomos ao que interessa, tá bom? E mostrar aqui o que é que eu escolhi para vocês, o que é que eu tenho para abordar aqui em alguns desses minutinhos que nós vamos estar juntos, né? Em relação aos Estados Unidos, então os Estados Unidos oficialmente entrou em recessão desde fevereiro, tá certo? Finalizou um período de 128 meses, eu anotei certinho aqui, que começou em junho de 2009, lembrando que essa expansão foi mais uma vez produto também de excesso de crédito, né? Lembrando que a crise foi em 2008, então nós tivemos uma das maiores, aliás, a maior expansão desde a grande crise de 29, 128 meses de crescimento, ou seja, a gente já vem de uma economia esticada, como eu vinha falando, e junto com isso nós tivemos o coronavírus, que de fato acabou sendo o cisne negro aí que derrubou tudo, mas antes disso, a maior expansão havia acontecido de 1991 até março de 2001, 120 meses. Tá? Depois disso aí, por questões a economia transita em ciclos, né? Então não houve sustentabilidade, a economia caiu. Então, na minha opinião, eu já venho falando isso há algum tempo, nós cairíamos de qualquer jeito. Excesso de oferta, excesso de euforia. O coronavírus foi apenas um catalisador. Mas está aí, entramos oficialmente em recessão. Lembrando que eu abordo muitos estágios, muitas pessoas me perguntam, professor, por que você não aborda a questão do Brasil? Abordo sim, nós somos a periferia, tá certo, gente? Então é importante a gente seguir o centro do sistema capitalista, porque lá você tem ondas que se espalham para o resto do globo, ondas econômicas que se espalham para o resto do globo, tá bom? Então é isso, ok? Tem uma outra notícia que eu já vinha falado, que a ajuda que os americanos estão recebendo termina em 31 de julho. Então, esse dinheirinho extra que tem ajudado a economia a continuar consumindo, né, os consumidores a continuar consumindo, o Kudlow, né, que é o diretor do National Economic Council, ou NEC, seria o conselheiro aí para assuntos econômicos do Trump, ele disse que não quer que a galera se acostume a receber dinheiro fácil, né? Lembrando aí o nosso, como dizem aqui, o Bolsa Família, é o que falam. Lá o pessoal não quer que isso aconteça. Então termina em 31 de julho. Então, mais uma outra pergunta. Como é que vai ficar depois disso? Tá bom? A gente tem uma massa gigantesca de desempregado que a partir de 31 de julho não vai mais receber dinheiro. O próprio Jerome Powell, na semana passada, na quarta-feira, na decisão do Federal Reserve, ele fala que a economia tem um caminho longo, a economia americana. E quando eu falo economia americana, eu estou falando a mundial também, porque ela é uma economia gigantesca e ela impacta nas demais economias do mundo, tá certo? Então, toda pergunta agora que a gente, pelo menos eu coloco é o seguinte, bom, se o Jerome Powell falou que vai ser um retorno difícil, taxa de juros tem que ficar a zero até lá 2022, porque não é algo que é simples. O Kudlow diz que vai estar cortando o auxílio, né, que eu já vinha com a assinatura do Trump aí, para garantir a reeleição dele, dizendo que já vinha com a assinatura dele escrita, em 31 de julho cai, tá certo? Não vai continuar. Então, como é que vai ficar o mercado de trabalho? Muita gente que está desempregado vai perder a renda, e aí, quais são as projeções a partir daí, tá certo? Eu li um artigo muito interessante da Bloomberg, falando de choque relocativo
no mercado de trabalho, tá certo? Então eles dividem basicamente um percentual da população que está desempregado porque está recebendo auxílio, então no auxílio-desemprego, então não procura. Tem um percentual também que caiu porque a economia fez o lockdown, deu uma travada geral, né? Então está sem emprego agora. E tem uma terceira parte aí da economia dos desempregados aí, que eles temem que sejam fruto de um choque relocativo. O que seria um choque relocativo? É que essa galera aí vai ter muito mais dificuldade de voltar a reencontrar o seu trabalho, né? Não vai, ou o setor como um todo vai desaparecer por algum tempo, vamos imaginar esse setor de lazer, setor de linhas de cruzeiro, turismo, linhas aéreas, né? Então, aí vai estar uma galera que vai ter uma dificuldade maior. Então, não adianta só liberar o crédito, né? Então, o problema todo é que, em muitos casos, esses empregos não vão voltar e, em alguns casos, o setor inteiro vai passar por dificuldades. Eles chamam isso de desemprego de choque relocativo, ou seja, não vai ser tão fácil assim, essas pessoas vão ter que ser retreinadas, elas não vão voltar à economia de modo mais simples. E aí complica tudo, tá certo? O próprio Jerome Powell usa uma expressão muito interessante que eu vou colocar aqui para vocês, né? Ele fala, well into the millions of people who don't get to go back to their old jobs. Então, essas pessoas não vão voltar, segundo a fala do Powell, para o trabalho antigo. E aí vai estar essa gama de desempregado aí. A gente já viu as manifestações, né, que estão acontecendo, né? Eu já falei em outros vídeos, volto a incentivar a falar aqui. Você vai ter uma gama gigantesca de desempregado livre, né? Então, como é que fica isso aí? Nós vamos ter problemas sociais, essas são as projeções que a gente anda fazendo, né? E o mercado, ele já está vendo isso. Ele deu uma subida muito forte pela reabertura econômica, mas está se percebendo aquilo que a gente já tinha falado para vocês, que essa reabertura não vai ser tão fácil aí. A gente está tendo já uma segunda onda do vírus lá na China, né, vindo de um mercado, mais uma vez um mercado de frutas, imagina, não é em Pequim dessa vez, então está fechando a área completa, e o vice-premier do Partido Comunista, né, ele diz que tem um receio que isso se espalhe para a China. Já imaginou a segunda maior economia do mundo tendo que fazer um lockdown novamente? Então isso é o que a gente vinha defendendo, baseado nos nossos estudos de 1918 da gripe espanhola, e infelizmente tudo indica que está acontecendo, tá certo? O que mais que a gente tem para falar aqui para vocês, tá bom? Sim, uma coisa muito interessante que eu selecionei aqui para vocês é o seguinte: essas empresas que estão passando por dificuldades, né, e isso afeta a sua lucratividade, principalmente do setor mais tradicional, elas agora vão se bater com a aceleração da economia digital. Em algumas situações ela não vai estar pronta para lidar da melhor forma possível. Então isso vai afetar nas perspectivas de lucro, né? Algo que vinha lentamente, agora acelerou, que é esse novo normal que entra com mídias sociais, com vendas pela internet. Vão existir diversas empresas que vão ter dificuldades disso aí, tá certo? Tive acesso também a uma pesquisa, né, publicada em maio pelo Becker Friedman Institute at the University of Chicago, né, que estimou que 42% do desemprego nos Estados Unidos será permanente, ou seja, levará tempo. Achei isso bem bacana, porque no mesmo texto ele fala sobre algo que eu já não vi há muito tempo, que é chamado de histerese. O que seria histerese? É quando o trabalhador demora muito tempo para voltar e ele perde algumas habilidades, algum talento pelo próprio tempo que ele demorou para voltar. E isso afeta, deixando o nível de desemprego mais elevado. Isso é economês brabo, nu e cru, mas é algo que já está se percebendo aqui que pode acontecer com a economia americana, ou seja, essa massa de desempregados vai ter dificuldade de voltar e, com isso, vai perder muito das suas habilidades, né? Ficar o famoso enferrujado aí. Então, esse é o cenário que a gente está batendo. Depois de uma alta gigantesca, né? Saímos de 60 mil e fomos para quase 96, totalmente fora da realidade. Assim como eu não projetava bater quase 120 mil pontos em janeiro, né? Eu não acreditava que nós iríamos bater 90 mil. Batemos, né? Mas digo mais uma vez, insustentável, por isso que eu fiquei fora dessa alta, eu estou falando da economia como um todo, claro que existem setores mais interessantes, eu esperei exatamente o retorno, que no mercado você pode abrir venda,
como comprar, né? Você ganha nas duas pontas. Se começa a cair, você aluga a ação e vende, você ganha com isso também. Então é importante a gente deixar isso bem claro aqui. Se opera nas duas pontas do mercado, tá bom? Então, na minha última live, lá do Instagram, onde eu pedi queria pedir mais uma vez a vocês aí, lá na live, eu pedi para vocês uma força para divulgar o canal. Se inscrevam, lancem perguntas, apertem o sininho, isso ajuda muito na divulgação do canal. Falei isso lá no feriado, na minha última live no Instagram, e também falei uma coisa para vocês, essa queda, possivelmente, diante da experiência que a gente tem, a gente não acerta o tempo todo, se eu acertasse eu estaria bilionário, seria vendedor de ilusão aí, não é o meu caso, mas a gente falou que na sexta-feira teria uma queda, né? E na segunda-feira também. Está lá gravado no meu último vídeo, na live, eu acho que até coloquei aqui no canal, né? Porque não faria sentido a gente ter subido tanto e continuar no topo diante de tantas incertezas, tá certo, gente? Então, tem que ter bastante cuidado com o que a gente está vendo. Contra fundamentos, não há argumentos, tá bom? A economia não vai voltar num V aí, esquece isso. Eu já venho falando desde lá atrás, na melhor das hipóteses, a gente tem uma recuperação em U, né? Vai bater, fica um pouquinho aí, depois retorna. Então, esquece isso, tá bom? Pelo seu próprio bem. Ricardo, não vão existir oportunidades? Claro que vão, tanto na ponta de venda, eu estou vendido agora, para vocês terem uma ideia, né? Mais uma vez. Como na ponta coloquei isso lá no meu Instagram, na sexta-feira, né? Botei lá uma fotozinha de um cara olhando assim, o topozinho ali. Ali foi o topo. Então, a gente acertou direitinho o bumbum da música. É difícil isso, a gente erra, né? Tem que dar stop loss, mas bateu certinho. O que é? Vão existir setores que vão estar subindo? Sim. Olha mais uma vez aí essa galera que está em uma posição mais consolidada, menos endividado, né? Não sofre tanto com as oscilações do câmbio de modo negativo. Fica de olho nos fundamentos, tá bom? Gráfico é uma excelente ferramenta, a gente usa, mas de modo auxiliar. Você tem que estar analisando o que está acontecendo com a economia, quais são os pontos que vão fazer a economia virar, ou possivelmente, né? O grande mercado é isso, não se tem certeza, se faz projeções, tá bom? Então é isso que a gente tem. O que mais aí que a gente tem, tá certo? Acredito em mais quedas, tá bom? Volto mais uma vez, a pessoa fala, poxa, Cavaleiro da Agonia, é o que eu tô lendo, gente, eu tô lendo e trazendo para vocês. Agora, se cada um quiser acreditar numa coisa aí, os fundamentos macroeconômicos globais, depois eu vou estar falando aqui dentro pior ainda, que a gente tá na periferia, tá certo? Então, a gente tem, sim, alguns meses aí, se não for um pouco mais, de bear market, né? O que eu já vinha falando para vocês, tá bom? Não é que eu estou sempre certo, não. Mas a gente está vendo o que está acontecendo aí com os indicadores. Tá bom? Está errado, stop loss. Né? Mas não vai... Por exemplo, agora, uma queda forte amanhã, qual é o stop loss que vai aguentar? Não vai ter tempo para dar stop loss. Exatamente por isso que a gente não se posicionou nessa alta, por esse medo dessas quedas fortes e ter a dificuldade de dar o stop loss, tá bom? Uma coisa interessante que eu peguei também aqui para vocês verem o receio dessa segunda onda do vírus aí, o Andrew Cuomo, que é o prefeito de Nova York, mesmo com as quedas que já aconteceram no número de mortes, né, saímos em torno de quase 1.000 em Nova York mortes, para menos de 50 agora, ele falou o seguinte, olha, se as lojas e estabelecimentos não implementarem restrições e distanciamento social, ele diz que vai tirar até a licença para bares e restaurantes. Então você já imagina o medo e a informação que essa galera está tendo. Porque eu não estou mais dentro do mercado, né? Eu estou agora de boa aqui na Bahia, passando informações para vocês. Não tenho as informações que eu tinha quando eu estava dentro do mercado. Mas essa galera que está aí, eles têm informação. E para ele estar dizendo isso é porque ele sabe que o buraco é bem mais embaixo. Eu acredito, pelo menos, tá bom? Voltando a dizer, mas mais uma vez, que o vice-premier da China, né, falou que sim, existem surtos, expectativas de surto em Pequim. Então, eu tenho duas realidades distantes, ou seja, o mundo, né, dentre as duas principais economias, estão nesse cenário aí. Então, não é questão de olhar de modo negativo, é olhar de modo claro, tá bom? O Anthony Fauci
Fauci, né, espero ter falado certo a coisa, que é o especialista que está combatendo a pandemia lá nos Estados Unidos, né, sugeriu inclusive banimentos, né, de voos para os Estados Unidos até surgir uma vacina. Porra. O engraçado é que eu vejo todo mundo falando de surgindo vacina, agora está cheio de médico, está cheio de epidemiologista, não está assim. Então, o que eu tenho visto e ouvido dos especialistas é que diz que uma vacina aqui, vamos lá, eu vou até citar nomes aqui, né? A vacina não sai tão rápido assim. O imunologista Gustavo Cabral fez uma entrevista agora, recentemente, coloca lá Gustavo Cabral, no Google você vai encontrar, falou que uma vacina mais rápida sai em 4 anos. Não, a galera está dizendo que sai agora mês que vem. Imagine a qualidade dessa vacina. Já imaginou se dessa vacina o negócio desandar, mais pessoas morrerem? Aí é que sim, o pessoal vai ficar mais receoso ainda de fazer compras. Então, o que a gente tem aqui, tá certo? É uma situação que não é simples de resolução, como estão querendo passar. Então, cuidado quando vocês se posicionarem nos setores, tá certo? E uma vez também encontrada a vacina, tá certo? A OMS não te obriga a quem encontrar. Né? Não, primeiro que não vai ter vacina suficiente para todo mundo. Segundo, já imaginou se os Estados Unidos encontrar, você acha que eles vão estar dando para todo mundo? Porque eles vão resolver o problema deles. Né? E aí tem outras economias aí que vão estar travadas. Depois dos aliados, possivelmente, deles. Né? E depois vão cobrar caro dos inimigos, que não são poucos, né, que eles têm no mundo. Então, é bom a gente ficar esperto com isso, tá certo? Peguei uma fala aqui, para não dizer que eu não coloco algo que, apesar de eu não acreditar em recuperação em V, né, o Morgan Stanley, ele coloca, acredita, né, recuperação em V. Já o FMI advertiu na semana passada que a economia global está se recuperando mais lentamente do que o esperado e que ainda existem profundas incertezas diante das perspectivas. Eu acredito mais nesse cenário, lembrando que é só minha opinião, tá bom, gente? Não sou dono da verdade. E uma terceira opinião aqui, economista do JP Morgan Chase, capitaneado pelo Bruce Kasman, chamou a atenção para o poder de fogo dos governos para fazer política fiscal, né? O que o JP Morgan falou? É o seguinte, olha, a gente tem um receio, porque diante do que está acontecendo, política fiscal, que é gasto do governo, que é diminuição de impostos, que é exatamente queda na arrecadação, os governos vão ter dificuldades de fazer isso, porque estão extremamente endividados. Brasil, né? Estados Unidos. Então, o JP Morgan, ele coloca isso como algo realmente que passa receio. Enquanto a gente fala, o petróleo despenca, obviamente, expectativas de uma segunda onda aí do vírus, como já falado para vocês anteriormente, como já aconteceu em 1918 com a gripe espanhola, então não tem nada de novo acontecendo, o pessoal fica torcendo, bolsa não é para torcedor, tá certo? Stop loss, e quando não entender, que nessa alta agora eu não entro, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo, não entendi esse tamanho, fico de fora e espero. Quem fez o treinamento com a gente, aliás, tem um treinamento também que vai estar iniciando essa semana. Então, interessados, 71991201041, tá certo? Eu tenho um treinamento que a gente foca exatamente nisso, antecipação de tendências, tá bom? Voltando aí, enquanto eu falo com vocês, petróleo despencando. No Brasil, nós temos aquela mesma incerteza, o atual mandatário do governo incentivando esse conflito, né, entre direita e esquerda. Isso também não é positivo. Tivemos até fogos de artifício atirados para o Supremo Tribunal Federal. Então isso causa uma inquietude política que não é bem-vinda nesse momento. E os ministros do Supremo realmente estão revoltados. E aí a gente vai ver como é que isso vai desandar. Tem a saída do Mansueto, mas diante de tudo que está acontecendo em nível global, na minha opinião, não mexe tanto assim, já havia sido ventilado há um mês atrás. Uma notícia boa, liberação do FGTS, que na realidade é para não implodir a economia, então o governo está liberando o FGTS para o cara ter um dinheirinho para se manter e continuar gastando. O governo está fazendo, dentro da medida possível, o que é realmente factível. E a reunião do Copom, 16 e 17 de junho, que não vai ter nenhuma novidade, vamos ter queda aí próximo a 1% da taxa de juros, mas que, no nosso ponto de vista, continua sendo algo secundário, né? Diante do que? A armadilha da liquidez. Não adianta você baixar a taxa de juros e você está com medo para consumir nas lojas, né? Complicado, é uma crise sanitária, não é só uma crise de crédito.
Tá certo, gente? Então era isso que eu queria falar para vocês. Mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no canal, dão um like aí, compartilhem. Isso ajuda muita gente, por isso que eu sou isento, né? Não estou preso a ninguém, estou dando minha opinião aqui no Eclara. E mais uma vez, quem tiver interesse em fazer treinamento com a gente, nós vamos ter 3 semanas agora, 3 módulos, o módulo verde, mercado de títulos e tesouro direto. Vamos ter formação de investidores, que é voltado muito à análise ao mercado de renda variável, e o módulo ouro, onde eu abordo indicadores antecedentes do mercado norte-americano com impactos para as economias de um modo geral. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter ajudado. Estou vendido, né? Não sou de ficar mostrando carteira aqui, fazendo estardalhaço, nada disso. Fiz isso, fiz aquilo, né? Tomei um stopzinho aí nessa alta. Stop loss é para ser usado. E abri venda novamente agora. Parece que dessa vez a gente vai sorrir mais uma vez com essa queda. Bom, vamos devagarzinho, vamos com calma. Foquem no aprendizado, esqueçam essa lógica de que tudo é fácil, tudo é simples no mercado de ações, não é? Usem os gráficos, usem os fundamentos, tentem realmente investir em vocês, tá bom? Grande abraço e vamos que vamos.